Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Hoje nós estamos na semana 16, iniciando a semana 16 com essa atividade, certo? Pessoal, a gente vai usar o livro. Quem não tem o livro, eu coloquei lá no nosso grupo o capítulo que a gente vai ver, certo? Nós vamos ver uma parte do capítulo, da página 205 à página 209. Vamos lá. Setor primário, pessoal. Vamos falar um pouquinho do setor primário. Nós vimos semana passada, né, os setores da economia, nós vimos a agricultura, nós vimos o trabalho, né, nós vimos como o ser humano atua no trabalho, como o trabalho modificou a natureza. Agora a gente vai iniciar uma parte, que é o setor primário, que está dentro da pecuária e agricultura. Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre pecuária, pessoal. O que é pecuária? É toda atividade econômica e que integra o setor primário. Consiste na criação e na reprodução de animais, com finalidade comercial e lucrativa. E essa atividade fornece matéria-prima para a indústria, como lã, couro, e alimentos para a população, carne, leite, certo? O Brasil, pessoal, é um da maior importância econômica dentro do Brasil, a pecuária. Os rebanhos de maior importância para nós são os bovinos, os suínos, ovinos, bufalinos, caprinos, equinos. Rebanho bovino, nosso rebanho bovino, é o mais numeroso do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de cabeças de gado nós temos aqui no Brasil. E nós somos o segundo maior rebanho de suínos. Ok? Pessoal, a pecuária hoje ela é responsável pela maior devastação de áreas de vegetação nativa. O que é isso? No Brasil, nós vamos ver já os tipos de pecuária, ok? Mas no Brasil, a maioria da criação de animais ela é feita a céu aberto, no pasto. Então, para isso é preciso ter espaço, ter terras. E cada vez mais a gente devasta a vegetação, ou seja, a gente corta, a gente desmata para áreas de pastagem, ou seja, para colocar os animais ali. Sistema de criação, que eu acabei de falar. Existem dois tipos, certo, de sistemas de criação. A pecuária extensiva, que ela é realizada em grandes áreas e os animais pastam livremente, que é o que eu acabei de comentar com vocês. O gado sobrevive basicamente a custo de alimento natural, isto é, do capim que ele encontra na região. Então, pessoal, ele precisa de muito espaço e muito capim. Então, ele precisa de um espaço gigantesco. Para quê? Para que quando ele estiver comendo naquela região, a outra região possa crescer. Então, ele precisa de um espaço grande, certo? Mas mesmo assim ele é vacinado e é geralmente acompanhado por um veterinário. Essa é a pecuária extensiva. Nós temos a pecuária
intensiva, pessoal, que é a criação de gado em estábulos. O que é isso? Eles ficam confinados em um determinado lugar, certo? E para alimentar, o pecuarista procura tipos de capim mais nutritivos. Forragem. E eles recebem constantemente rações com reforço alimentar. Para que isso? Dessa maneira, o gado cresce. Ele engorda, como eles chamam, né? Engorda um pouco mais rápido e a carne fica um pouco mais macia. Mas, em compensação, esse tipo de pecuária intensiva ele se torna um pouco mais cara, certo? A agricultura, pessoal. O que é a agricultura? Ela também integra o setor primário e ela é caracterizada pelo cultivo e pela colheita de plantas. Ela fornece alimentos para os seres humanos e os animais e matérias-primas para as indústrias. Assim como a pecuária foi uma das primeiras atividades econômicas realizadas pelos seres humanos. Ou seja, a agricultura é feita há pelo menos há mais de 10 mil anos, certo? Quando o ser humano passou da coleta de alimentos para plantio. Foi a descoberta de que você podia cultivar certas espécies que você passou a obter a maior quantidade de alimentos. E passou também a domesticar alguns animais. Além de facilitar a sobrevivência dos seres humanos, a atividade como a agricultura e pecuária permitia sua fixação em um lugar por mais períodos. O que é isso, pessoal? Antigamente, o ser humano era coletor, ou seja, ele ficava no lugar e se alimentava do que a flora ou do que a natureza dava. Frutas das árvores, peixe dos rios. E tinha uma hora que aquele local ali não tinha mais. Então ele tinha que se mudar. Então o ser humano era nômade, como a gente diz. Eles ficavam se mudando ao longo do tempo. A partir do momento que a gente descobriu que a gente pode cultivar algumas espécies de vegetais, a gente pôde se fixar, ou seja, ficar num lugar por um mais período de tempo, certo? Mas para desenvolvimento das atividades agrícolas é necessário alguns fatores naturais. Que fatores são eles? O clima, o solo, o relevo e a disponibilidade de água. O clima, pessoal, que a gente vai ver aqui, exerce grande influência na agricultura. Por quê? Porque cada vegetal, cada tipo de alimento, ele é mais adaptável a um tipo de clima, certo? Você não vai conseguir plantar, vamos supor, uma uva aqui no meio do no meio do sertão do Ceará. Por quê? Porque a uva é uma fruta que ela pede temperaturas mais baixas. Ela pede uma quantidade de água maior, certo? Solo. Existem solos naturalmente férteis e outros não muito férteis. Então, a busca por um local dessa é de grande importância. Relevo. Pessoal, uma terra plana, onde sem muitas elevações, facilita a produção. O relevo pode facilitar e dificultar a produção agrícola. Certo? Observem aqui essa montanhazinha aqui, toda íngreme.
Há algum tempo atrás, pessoal, isso aqui era impossível de se plantar. Por quê? Porque quando você plantasse aqui, a chuva vinha e arrastava tudo. Com o passar do tempo, a gente conseguiu desenvolver técnicas. Que tipo de técnicas? Vamos ver aqui, ó. Nos terrenos mais acidentados, como morros e montanhas, são necessárias técnicas de plantio em curvas de nível ou terraceamento em encostas íngremes para diminuir o processo erosivo. O que a gente está vendo aqui, pessoal, ó, é curvas de nível. Observem aqui, ó, que ele tem esses sulcos aqui, ó, no meio da plantação. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é feito propositadamente para quando a chuva cair, ela escorrer por entre esses sulcos em vez de ir pelo meio, arrastando as plantas. E por último, pessoal, água, né? A água é fundamental para a agricultura. A falta e também o excesso dela pode inviabilizar a prática da agricultura em determinadas regiões. Em regiões escassas ou irregularidade de chuvas, o problema pode ser resolvido por meio de irrigação. Em áreas de excesso, por meio de sistema de drenagem. Hoje, pessoal, a maioria das propriedades agrícolas usam sistema de irrigação, certo? E existem vários tipos de irrigação. Vocês leiam aqui o texto para vocês aprenderem, ok? Tipos de agricultura, pessoal. Nós temos também dois tipos de agricultura. Nós temos a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência, pessoal, como o nome mais ou menos já diz, é de sobrevivência. Sobrevivência. É aquela parte da agricultura destinada ao sustento do agricultor e de sua família, mesmo que a outra parte seja comercializada. O que é isso? Essa agricultura, pessoal, geralmente é praticada em pequenas propriedades, pela família, pelo agricultor. Só quem trabalha ali naquela terra é a família do agricultor. Geralmente é cultivado vários produtos, ou seja, ele planta arroz, feijão, um legume, uma fruta, para ele sobreviver. E o excedente ele acaba vendendo, certo? E a agricultura comercial, como o nome já diz, ela é praticada para fins comerciais visando a obtenção de lucro com a venda do que foi cultivado. Nesse tipo de agricultura comercial, pessoal, técnicas e máquinas é muito comum na prática. E também ela é praticamente feita de monocultura, ou seja, uma cultura só, um único produto. O cultivo de um único produto em grandes extensões de terra e em grandes propriedades que a gente chama de latifúndios, ou seja, uma área imensa, uma grande propriedade com um único produto só. Soja, milho, café, um único produto feito em uma grande propriedade rural. Sistemas agrícolas, pessoal. Nós vimos lá aqui, ó, presta atenção, os tipos de agricultura, subsistência e comércio. Nós temos os tipos de agricultura, ou os sistemas agrícolas. Nós temos o sistema de roça. O que é isso? A primeira medida adotada é a derrubar a mata e roçar, ou seja, limpar a área onde se pretende plantar. Em seguida, se prepara o solo e planta diretamente sobre as cinzas. A cultura de um determinado produto agrícola dura certo tempo, até o esgotamento do solo.
quando o agricultor tem que mudar de área e repetir o processo. Esse é o sistema de roça, pessoal, que a gente chama. Esse sistema ainda é muito usado em pequenas propriedades. Ele é bastante simples, certo? Por quê? Porque não necessita de grandes maquinários ou de grandes incrementos. Ele é basicamente usado na agricultura de subsistência. E o sistema de plantation, pessoal. Pessoal, esse sistema de plantation, que foi introduzido nas Américas no século 16 e 17, ela é basicamente de exploração. Por quê? Porque qual era a finalidade? Explorar a terra em benefício dos países europeus, das metrópoles, né? Ou seja, os interesses comerciais. E tinha como principais características a monocultura e a utilização de latifúndios, técnicas rudimentares e mão de obra escrava. Hoje a plantation continua sendo praticada, mas com o uso de máquinas e tecnologias avançadas. Mão de obra foi substituída pela mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra assalariada. Agricultura moderna, pessoal. Eu acho que a gente encerrou já. Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Foi até a página 209, eu já passei aqui. Certo? Vamos lá, agricultura moderna a gente vê próxima semana. Pessoal, aqui é a atividade de vocês. Lembrem-se, façam no caderno perguntas e respostas. Coloquem o número da semana, certo? Não esqueça de colocar o nome, a série e o número da semana. Pessoal, se você puder ficar em casa, fique em casa. Tchau, tchau. Até a próxima semana.